Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ronaldo, mais uma aula aí de Química Ensinada. Hoje vamos estar tratando aí de um assunto inicial aí, né, para o nosso próximo vídeo. Nosso próximo vídeo vai abordar aí o assunto da concentração e quantidade de matéria. Então, nada melhor do que a gente fazer uma revisão aí sobre massa molar, massas moleculares, massa molar no caso aí, porque lá no assunto concentração e quantidade de matéria ou concentração molar, nós vamos estar usando esse assunto. Ok, pessoal? Então fiquem atentos, estejam aí com uma tabela periódica em mãos, para conforme formos comentando sobre os elementos, vocês façam aí as devidas observações. Correto, gente? Aquele abraço, professor Ronaldo, desde já. Bom, temos aí uma sequência de resoluções com a finalidade aí de relembrar ou fazer aí uma explicação para quem não conhece esse assunto, ou já esqueceu, ou ainda não entendeu. Correto, gente? Então, a letra A aí diz o seguinte: calcule, o exercício diz o seguinte: calcule as massas molares das seguintes substâncias. A primeira substância aí, no caso, é o carbonato de cálcio, né? Então fica aquela pergunta inicial aí: de quantos elementos diferentes essa substância ela é formada, né? O aluno, inicialmente, gente, ele precisa ter a seguinte distinção. Ele precisa visualizar de quantos elementos essa substância é formada. Por exemplo, aqui, a gente fazendo aqui uma identificação elemento por elemento, a gente vai perceber o cálcio, depois letra maiúscula. Letra maiúscula significa elemento diferente. Então, neste caso, o carbono. E depois outra letra maiúscula, ou seja, outro elemento diferente, no caso aí o oxigênio. Então a gente percebe o seguinte, que essa substância ela é formada por 3 elementos diferentes: o cálcio, o carbono e o oxigênio. Bom, aí as substâncias normalmente elas apresentam esses números aqui na parte de baixo, né? Esses números, pessoal, eles quantificam, ou seja, estabelece as quantidades individuais aí de cada elemento. No caso do cálcio, não tem número embaixo, mas significa 1. Então nós temos um átomo de cálcio aí nessa substância. Temos aí um átomo de carbono. Agora aqui no caso do oxigênio aparecem 3. Então quer dizer, esse índice aí, que é o nome desse número, é a quantidade, representa a quantidade individual de cada elemento. Correto, pessoal? Bom, então vamos fazer como essa resolução? Primeiramente, gente, nós vamos fazer aí a resolução da massa molecular. A massa molecular é muito fácil da gente estar calculando. Massa molecular aí dessa substância que é o calcário ou carbonato de cálcio aí. Bom, para a gente calcular a massa molecular, nós devemos separar os elementos diferentes. Como temos 3 elementos diferentes, então ficará o cálcio em uma linha, o carbono em outra linha e o oxigênio na outra linha. 3 elementos diferentes. Bom, não tem número embaixo, significa que é 1. Então temos um cálcio, um carbono e no caso do oxigênio são 3. Vezes, vezes e vezes. Bom, agora que vem a identificação aí no caso, né, da tabela periódica. Agora entra a tabela periódica. Pessoal, a massa do cálcio na tabela periódica está 40,078, mais precisamente. Em outras tabelas apresenta 40,1. Então, como que a gente faz esse arredondamento, né? Eu sempre explico para os meus alunos o seguinte, que nós devemos levar em consideração sempre o primeiro número após a vírgula. Então, mesmo que a gente tenha algumas variações, por exemplo, eu estou usando uma tabela aqui, que a massa do cálcio, ela apresenta-se assim, 40,1. Eu tenho também uma outra tabela aqui, que ela traz a massa do cálcio de 40,078. Então, ou seja, bem mais preciso, um valor bem mais preciso, né? Mas a gente considera somente o primeiro número após a vírgula. Então, no caso, nessa tabela é 1 e nesta outra traz a informação de 0. Então, ou seja, mesmo tendo valores diferentes, mas a gente vai considerar somente o primeiro número após a vírgula. E a gente tem a seguinte situação. Quando depois da vírgula for 0, 1,
2, 3, 4 ou 5, nós não vamos alterar os primeiros números aqui que ficam antes da vírgula. Então, ou seja, aqui depois da vírgula é 1. Então, não necessitamos alterar. Então, no caso, a massa do cálcio, para nós, é 40. Correto? Bom, aí vem o carbono. O carbono, na tabela periódica, a massa dele está 12,0. Depois da vírgula 0, então fica 12. O oxigênio está 15,9. Bom, aí já temos que observar o seguinte. Se o oxigênio, a massa dele na tabela está 15,9, no caso aqui bem preciso, analisamos aqui o primeiro número após a vírgula 9. Bom, nesse caso, gente, nós devemos fazer um arredondamento para cima no caso. Então, a massa do oxigênio passa a ser de 16 unidades nesse caso. Correto? Então, esse arredondamento é fundamental, esse arredondamento é correto, é fundamental para a gente resolver a massa molecular de uma maneira acertada. Bom, aí vamos fazer agora a multiplicação, né? 1 vezes 40 dá 40, 1 vezes 12 dá 12, e 3 vezes 16, aí nesse caso vai dar o quê? Vamos fazer aqui na calculadora, né? Para não restar dúvida nenhuma. 16 vezes 3, totalizando aí 48. Vamos fazer agora uma soma geral de tudo isso. 48 mais 12 e mais 40, totalizando aí de 100 unidades. Então, veja bem, gente, a massa molecular do calcário, do carbonato de cálcio, é de 100 unidades. Mas o exercício está pedindo a massa molar. A nossa finalidade aqui é calcular a massa molar da substância. Como que a gente faz isso? Muito simples. A massa molar não existe a necessidade da resolução de mais cálculos, ficando aí somente a troca da unidade de medida. Porque a massa molar, gente, ela é dada na unidade de medida gramas por mol. Ou seja, vamos trabalhar agora com a unidade de medida grama. Então, a massa molar aí do carbonato de cálcio será de 100 gramas por mol. Correto? Então, em cada mol de carbonato de cálcio, temos 100 gramas. Joia? Vamos para um segundo exemplo agora. Vamos lá. Veja que nessa substância, quantos elementos diferentes nós temos? Olha só. Vamos usar o papelzinho aqui, né, para ficar mais fácil aí. Letra maiúscula seguida de letra minúscula, um elemento, sódio no caso. Depois temos letra maiúscula, outro elemento diferente, letra maiúscula, outro elemento diferente e mais uma letra maiúscula, outro elemento diferente. Veja que o único elemento aqui que apresenta índice é o oxigênio, com 4, indicando a quantidade de 4. Então, separamos os elementos diferentes. Então, o sódio fica em uma linha, o hidrogênio em outra linha, o enxofre em outra linha e o oxigênio em outra linha. Bom, as unidades aqui de cada elemento aqui tem sódio, uma unidade, um elemento só, um átomo somente, um átomo de hidrogênio, um átomo de enxofre e de oxigênio 4. Multiplicamos agora as quantidades pelas suas respectivas massas. Gente, o sódio, a massa do sódio é de 22,9. 22,9. Como que vai ficar isso? Depois da vírgula 9, vamos arredondar para cima. 23 no caso. O hidrogênio, primeiro elemento da tabela, massa 1. O enxofre, o número atômico dele é 32,0. Depois da vírgula é 0. Então, fica 32. O próximo elemento, o oxigênio, já falamos dele hoje, né? 15,9, então, depois da vírgula 9, vai para cima, 16 no caso. Então, 1 vezes 23 dá 23, aqui dá 1, aqui dá 32 e aqui dá 64. Fazemos a soma agora, vamos fazer a soma, né? Então, vamos lá, 23 mais 1 dá 24, 24 mais 32 mais 64. Então, totalizando aqui 120 unidades, a massa molecular de 120 unidades. Mas, o que a gente quer é a massa molar. Então, a massa molar vai ser de 120 gramas por mol. Correto, gente? Então, mais um exemplo para estar fixando essa ideia aí de massa molar. Bom,
Vamos para um exemplo agora mais complexo, um pouquinho mais complicado, né? Um exemplo aí que envolva parênteses, né? O parênteses aí pode ser um pouquinho mais complicado, né? Dá a ideia para nós aí de um pouquinho mais complicado. Bom, o que a gente tem que ter em mente? Quando apareceu o parênteses e tiver o parênteses e tiver um número fora do parênteses, esse número fora, que no caso aqui é o 3, ele vai fazer uma multiplicação nos elementos, nos átomos que estão dentro do parênteses no caso. Então veja bem, o 3 vai multiplicar o hidrogênio, que são 4 hidrogênios, e o 3 multiplicará também o nitrogênio. Veja que não aparece número aqui para o nitrogênio, então quer dizer que é um átomo somente. Bom, mas vejamos, quantos elementos diferentes nós temos nessa estrutura, nesta substância no caso, né? Nitrogênio, um tipo, hidrogênio, outro tipo de elemento, aí temos o fósforo e temos o oxigênio, né? Então temos aí 4 elementos diferentes, né, gente? Vamos separar esses 4 elementos, cada um em uma linha. Nitrogênio, hidrogênio, fósforo e oxigênio, correto? Vamos calcular aqui a massa molecular dessa substância, o fosfato de amônio, né? Então, o 3 vai multiplicar o N. Aqui não tem número 1, então é 3 vezes 1. Então, teremos 3 nitrogênios. O 3 agora multiplicará o 4. Gente, é multiplicação, não é soma não, viu? Muitos erros acontecem nisso. Então, 3 vezes 4, totalizando aí 12 hidrogênios. O número que está fora do parênteses, ele vale somente para aqueles que estão dentro do parênteses, não afetando aqui no caso o fósforo e o oxigênio. Veja que aqui no pezinho do fósforo não tem número, então significa que é 1. Temos um fósforo só e 4 oxigênios. Vezes, vezes, vezes e vezes. Vamos multiplicar agora, né? A massa do nitrogênio, na tabela periódica, o nitrogênio aparece 14,0. 14,0 depois da vírgula 0 fica 14, correto? Hidrogênio 1, fósforo. O fósforo 30,9. Gente, 30,9 tem que aumentar, vai para 31, correto? E o oxigênio é aquele caso, é bom guardar a massa do oxigênio, pessoal, sempre 16. Vamos fazer as continhas agora? Sempre com a calculadora aqui, né, para ajudar, facilitar e ficar mais rápido. 3 vezes 14, aqui 42, 12, 31 no caso e 64. 42 mais 12 mais 31 mais 64. Massa do fosfato de amônio de 149 unidades, a massa molecular. Consequentemente, a massa molar vai ser o mesmo valor de 149, só que agora na unidade de gramas por mol. Correto, gente? É isso aí, pessoal. Vamos aí para o nosso último exemplo, para fechar nossa aula de hoje. Química Ensinada aí agradece você que esteve até o finalzinho dessa aula. Aquele abraço desde já. Valeu? Bom, gente, essa substância aqui, uma substância aí que apresenta aí o nome de ferricianeto de amônio, né? Então veja aí quantos elementos diferentes nós temos nessa substância, né? Nitrogênio, hidrogênio, ferro, carbono e o nitrogênio aqui novamente. Então, ou seja, você pode contar ele separado ou junto, como você queira, correto? Bom, então vamos separar os elementos diferentes. Nitrogênio em uma linha, hidrogênio em outra linha, o ferro em outra linha, o carbono e vamos colocar o nitrogênio de novo para ficar aí bem separadinho e o entendimento ser melhor, correto? Bom, lembrando o seguinte, gente, quando tem parênteses, o número que está fora do parênteses multiplica o que está dentro. Então veja só, o 3 aqui vai multiplicar o H e o 3 também vai multiplicar o N. Como não aparece número aqui no pé do nitrogênio, então significa que é 1. E o hidrogênio aqui são 4 no caso. Então, 3 vezes 1 nitrogênio, 3 nitrogênios. 3 vezes 4, 12 hidrogênios. Aqui no ferro não tem número, e esse número 6 não interfere neste ferro, então, ou seja, temos um ferro somente. Agora o 6 vai interferir aí nos elementos que estão dentro do parênteses, né? Vai fazer aí, no caso, a multiplicação.
Dentro do parênteses tem um carbono e um nitrogênio. Então 6 vezes 1 dá 6, 6 carbonos, e 6 vezes 1 nitrogênio, 6 nitrogênios. Bom, multiplicação agora de todos esses elementos. Nitrogênio, a massa dele é 14, já arredondada, certinha. O hidrogênio é 1. O ferro, na tabela aqui está 55,8, já comentamos o ferro hoje, né? Então 55,8 vai para 56. Carbono 12 e o nitrogênio novamente aparecendo aqui 14. Vamos lá então fazer as multiplicações. Então 3 vezes 14, 3 vezes 14 totaliza 42. Aqui dá 12, aqui dá 56, 6 vezes 12, aqui dá 72 e 6 vezes 14, 84 no caso. Soma geral agora, soma de tudo, né? Então, 42 mais 12 mais 56 mais 72 e mais 84, correto? Massa de 266 unidades. Massa molecular, aí no caso do ferricianeto de amônio, de 266 unidades. É claro que a massa molar aí dessa substância será no valor de 266 gramas por mol. Certo, gente? É isso aí, pessoal. Fiquem ligados aí na nossa próxima aula, que vai ser aí de concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria, que nós vamos estar aí novamente falando sobre esse assunto da massa molar. Então essa aula de hoje foi uma revisão aí. Beleza, pessoal? O canal Química Ensinada agradece. Aquele abraço aí do professor Ronaldo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu? Até a próxima, gente!